nós vamos deixar esse espaço hoje exclusivamente para esse crime que aconteceu na cidade de Penha. Na cidade de Penha ainda é um mistério. Por quê? Ontem à noite, e daqui a pouco o tenente Iglesias, que está respondendo pela PM de Penha, vai falar, mas só para você entender, você que está ligando o rádio agora, você que está acompanhando a live agora. Ladrões entraram em uma casa e depois de uma confusão enorme, um deles acabou morrendo, um outro baleado. O que teria acontecido nesta residência ontem à noite? Inclusive, uma das pessoas é vítima, é músico. Vamos falar com o tenente Iglesias? Para ele explicar um pouquinho, depois a gente vai falar com a Polícia Civil também, pelo menos está marcado para a gente conversar com o delegado Fará também, ao vivo, depois do tenente Iglesias, que explica que ocorrência é essa, tenente. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos os ouvintes. Na data de ontem, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23 horas, em que estaria ocorrendo um crime de roubo em armação na cidade de Penha. A polícia prontamente se deslocou ao local, mas ao chegar lá, os autores não se encontravam mais lá, né? E os policiais acabaram apurando que 2 assaltantes haviam rendido uma família que se encontrava nessa residência, sendo que um casal que estava nos fundos da casa havia tentado fugir, né? E conseguir acionar a polícia, só que um dos meliantes teria encontrado esse casal e os levado até a sala. Isso tudo a partir do testemunho dos envolvidos no local, né? Foi levado esse casal para dentro da casa, sendo que lá, né, a gente não conseguiu confirmar ainda, porque os relatos não foram muito precisos ontem, muito precisos ontem, em razão das circunstâncias, né? E daí teria havido alguma briga, ou não se sabe ainda, né? Não foi confirmado, em que a vítima, né, um dos moradores da casa, acabou sendo alvejado por 3 tiros, e um dos assaltantes também teria levado um tiro nesse momento, né? Isso tudo a gente não tem certeza ainda, e a polícia levantou isso, e esse foi descobrir, né, em buscas pela residência, que havia um dos autores se encontrava morto no local, né? A princípio, morte natural, né, em razão do IGP ter confirmado que não havia perfurações nesse suspeito. A Polícia Militar, a partir de então, realizou diligências na região, onde encontrou um moletom que estava sujo de sangue. Isso, né, depois levou a crer que um dos autores teria sido atingido, e após receber informações que no Hospital Marieta um masculino teria entrado lá alvejado por um disparo, a polícia deslocou até o local e conseguiu confirmar que esse suspeito seria um dos autores do roubo. Tenente Iglesias, bem complexa essa ocorrência, né? Este assaltante que entrou na residência, a princípio de morte natural, essa discussão toda, a morte do músico, segundo declarações da própria namorada dele, depois que retornou do hospital, disse à polícia, inclusive, que houve esta discussão e praticamente executaram esse rapaz. Tá bastante confuso ainda, mas a Polícia Civil deve investigar também, né? Exatamente, né? Tudo que eu estou dizendo aqui é uma apuração preliminar que foi levantada ontem a partir do relato das testemunhas, né? E como eu disse, as circunstâncias graves, né, que aconteceram, então não dá para levar em consideração com firmeza as declarações, mas a princípio teria acontecido isso, né? Uma possível briga ali que levou ao disparo à vítima e ao autor ali, né? Mas isso a Polícia Civil, como você disse, vai investigar, para chegar num esclarecimento melhor dessa situação. Claro, então são só 2, né? 2 envolvidos, um morreu e o outro entrou no hospital baleado. Isso. As informações preliminares levam a isso, né? As investigações aí estão sendo levantadas, né? Polícia Militar, Polícia Civil também a partir de agora.
E o outro masculino está no hospital Marita Conder, né? Está sob escolta já. Foi feita a prisão em flagrante dele pela Polícia Militar na data de ontem. Eles já são conhecidos ou não? Não tenho essa informação. Não foi levantado ainda. Não consigo te precisar. É que o masculino que foi encontrado morto na residência, ele estava com um relógio, né, de uma das vítimas que havia sido roubado. Tá certo. Tenente Iglesias, muito obrigado por sua atenção aí, né? Muito obrigado pelo trabalho da Polícia Militar da cidade de Penha também sempre. Obrigado, à disposição. Uma boa tarde a todos. É um mistério ainda, né? Você ouviu o relato da Polícia Militar. Polícia Militar relatando o que recebeu de informações, né, das testemunhas do fato que teria acontecido ontem nessa residência na Praia de Armação em Penha. Agora, o outro lado, a investigação que está a cargo da Polícia Civil. Quem está à frente dessa investigação é a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Penha, no comando do delegado Fará, que está conosco na linha ao vivo agora. Quero agradecer, muito obrigado, doutor, por nos atender, porque a gente ainda tem algumas dúvidas e acredito que a polícia também tem algumas, mas tem uma outra linha de investigação, os profissionais estão aí para investigar. Boa tarde, doutor Fará. Boa tarde, Adilson. Eu ainda tô com a minha cabeça um tanto quanto confusa, porque a princípio latrocínio, roubar, matar, roubar. Na hora da fuga, um assaltante aparece morto, o outro aparece baleado. De que forma o senhor está investigando essa ocorrência que vitimou ainda um músico da casa que estava lá, que viu quando os assaltantes chegaram, que tentou fugir, que avisou a polícia? Que história, hein, doutor? Complexa, complicada, Adilson. Parece que essas historinhas complexas já me perseguem, né? Quanto tempo que a gente não tem um papo desses, né? É verdade. Última vez, sempre quando a gente conversa é uma história bem complexa entre nós. Cabeluda, né? Então, Adilson, é o seguinte, uma das coisas, eu infelizmente só fui comunicado desse fato, eu e o Coelho. A gente só foi comunicado desse fato hoje pela manhã. Houve um desencontro no trâmite das informações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Houve uma falha muito grande dentro da própria Polícia Civil no repassar das informações. Isso prejudicou bastante. Agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Nesse momento a gente está aqui na frente eu e o Pedro, nós estamos aqui na frente da casa onde aconteceu esse crime, tá? As informações que a gente tem, essas informações da Polícia Militar, que a gente cruzou com as informações ali da Polícia Civil de Itajaí, com as informações dos envolvidos, dos familiares ali do Dick, me deixam um pouco receoso de afirmar isso como um latrocínio já assim, tá? O suspeito, o criminoso que foi preso em Itajaí, alvejado por arma de fogo, ele foi autuado na Central de Polícia de Itajaí, tá? O delegado de plantão o autuou por latrocínio, a partir das informações que foram repassadas pela Polícia Militar aqui de Penha, tá? Então, com base nisso, ele determinou a prisão desse rapaz por latrocínio. Acontece que as informações que a gente tem de outras fontes tornam talvez essa conclusão um pouco precipitada para finalização, para a conclusão do inquérito no final das contas, tá? Uma das coisas que a gente já pode adiantar, que me foi repassado agora pelo delegado Adriano Spolaoro, o coordenador da Central Policial de Plantão Policial de Itajaí, é de que o assaltante que teria morrido de causas naturais não morreu de causas naturais. Ele morreu por disparo de arma de fogo. Tá? E a princípio se tinha que não tinha nenhum sinal de arma de fogo no corpo dele. Isso numa análise preliminar que depois o IGP retificou, dizendo que sim, foi encontrada uma perfuração de arma de fogo nele. Então essa morte de causas naturais, ela é descartada. Isso já muda um pouco a complexidade da dinâmica do crime, entendeu? Então fica uma situação meio complexa. E mesmo um latrocínio,
pela maneira que a própria Polícia Militar descreveu o crime no acidente, não teria muita lógica considerar que isso teria sido um latrocínio. É até um pouco antecipado eu dizer isso, mas pelo que consta no boletim de ocorrência que está na minha frente, eu não vejo nada de latrocínio, tá? Eu vejo como uma execução, tá? A gente só precisa definir se foi um latrocínio, se foi uma execução, se houve uma briga dentro da casa, se eventualmente a vítima acabou tentando reagir, tentando entrar em luta corporal e foi morta. Então, o que parecia simples, um simples crime de latrocínio, acabou se desenrolando em pelo menos outras 3, 4 hipóteses, pelo menos, tá? Então, conforme a gente for analisando, verificando os relatos, os depoimentos de cada um dos envolvidos, de cada uma das testemunhas, é que a gente vai poder definir exatamente o que aconteceu. Vamos contar também com a análise do IGP para definir como que foi essa arma, se esse disparo encontrado no corpo, que teria morrido de infarto, também foi proveniente da mesma arma que foi usada para matar o Dick. Se o rapaz que está preso, se foi encontrado algum projétil dentro dele que possa ser utilizado para uma perícia posterior, a gente vai ter que contar com o depoimento dele. Eu ainda não tive acesso ao procedimento que foi lavrado em Itajaí para saber se ele prestou ou não depoimento. Eu estou em contato constante com o Dr. Espolaor para me inteirar do assunto, porque como houve toda essa interferência toda essa ação de uma série de pessoas e instituições diferentes, né, nesse fato, a gente vai precisar analisar tudo em conjunto para depois chegar a uma conclusão sensata, tá? Mas, em princípio, o que a gente tem de concreto teve a morte, teve o assassinato do Dick. A gente não sabe se pela questão do dinheiro, pela questão do roubo, o que seria um latrocínio, se foi uma execução, ou se ele tentou reagir e houve ali uma reação violenta dos assaltantes e que teriam matado ele. Aí seria um homicídio normal, seria um homicídio por 2 pessoas, seria um homicídio qualificado. E outra coisa que ainda deixa a gente na dúvida bom, aquele cidadão, o Dick, né, morreu. E quem atirou nos ladrões? Exatamente. É uma questão que a gente precisa definir. Para concluir o inquérito, a gente precisa definir isso. Nós já temos o quê? Um dos assassinos mortos. Beleza, acabou por aí. O outro está preso, também acabou por aí. O que a gente vai precisar se concentrar agora é explicar toda a história, tudo que aconteceu antes disso, tá? Nós já temos ali a autoria, já temos a materialidade, tudo isso já tá bem definido pra gente, tá? Agora, as circunstâncias, os motivos, a história, a gente vai precisar esclarecer porque está muito mal contado. Está muito desconexo tudo isso. Certo. Nós vamos ficar acompanhando. Inclusive tinha uma arma no local, né? Uma arma que poderia... aparentemente é que foi usada para matar o Dick. Aham. Porque eu não tenho notícia, por enquanto eu não tenho notícia, eu vou ter que confirmar se com o rapaz que foi preso em Itajaí havia arma de fogo, entendeu? Certo. Agora também houve uma falha de que quando há uma vítima morte, a Polícia Civil, ela é sempre acionada, mas quando há morte também tem que ser acionada na hora, né? Foi acionada. Houve a presença da Polícia Civil no local. O que falhou foi a comunicação entre os próprios policiais civis também. Isso também vai ser apurado. Tá bom, delegado Fará. Administrativamente, internamente, tá? Perfeitamente. Nós vamos ficar acompanhando, agradeço sua atenção nos próximos dias, aí durante o final de semana, acredito que o senhor vai trabalhar em cima desse caso também, quem sabe segunda-feira já tenhamos aí um esclarecimento. Espero que sim também. Obrigado, delegado. Eu que agradeço, Adilson, um abraço. Bom trabalho pro senhor, pro agente Alan também. É um mistério isso, que parecia ser um latrocínio, mas como um latrocínio em que, a princípio, né, tinha sido divulgado que o ladrão, um dos ladrões, teria fugido e morreu de morte natural, de um infarto. Agora, com uma análise do IGP mais profunda, já se achou um sinal de arma de fogo. O outro ladrão que conseguiu escapar apareceu no hospital. Foi preso, deu entrada no hospital aqui em Itajaí, foi preso, tá aí, tá sob custódia. Quem atirou nesses ladrões? O que aconteceu dentro da casa?
Este casal, inclusive, o músico, o Diquinho, que é assim conhecido, ele estava em outro quarto com a namorada. A namorada disse que teria visto os ladrões. Eles saíram pela janela. Depois os ladrões descobriram eles, trouxeram para dentro de casa. Executaram o Diquinho ou não? Houve uma briga? Quem atirou em quem? Mistério na mão da Polícia Civil agora. A gente está acompanhando e a gente vai continuar desvendando esse mistério que vitimou uma pessoa, 2 pessoas, o ladrão e um dos integrantes da residência na Praia de Armação, em Penha.